Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e estou fazendo mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então por favor, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, quem não for inscrito ou inscrita, comenta, que comentando vocês ajudam no engajamento e compartilha aí, por favor, nos grupos de WhatsApp e redes sociais, valeu? Vou aqui falar os assuntos que nós vamos abordar durante esse vídeo e tem muita coisa legal, olha só. Na seleção brasileira, Lucas Paquetá comenta química antiga com Vini Júnior. Também, balanço do Maracanã revela dívida em camarote. Preocupante isso, né? Flamengo, Everton Araújo lembra superação antes de virar titular. Também tem o Boto criticando, né, a convocação do Ancelotti, falou que tinha que ter levado o Pedro também. E o Flamengo tem planos para construir o mini estádio lá no Ninho do Urubu, né? Tudo isso e muito mais no vídeo de agora, então vamos que vamos para os assuntos que é o mais importante. Olha só, o Flamengo soltou agora há pouco, né, a agenda de futebol, tá? A agenda a partir de amanhã, deixa eu ver, isso, amanhã, de 22 a 28 de junho. Então, segunda, amanhã, né, treino às 10 horas da manhã, lá no Ninho do Urubu, tá? Aí, terça, também 10 horas da manhã, treino. Quarta, também 10 horas da manhã, treino. Quinta, 10 horas da manhã, treino. Sexta, 10 horas da manhã, treino. E domingo, 3 horas e 35 da tarde, né, o voo, tá bom? Para Lisboa, Portugal. É o voo onde o Flamengo vai lá fazer essa intertemporada, tá bom? Agora uma notícia muito maneira, cara. Rebeca Andrade retorna de hiato com ouro inédito no PAN do Rio. Pô, essa garota dá muito orgulho, né? O retorno triunfal de Rebeca Andrade levou a Arena Carioca 1 ao estado de pura euforia na manhã deste domingo, famoso hoje. A maior medalhista olímpica da história do Brasil, que defende as cores do Flamengo, voltou a competir após quase 2 anos afastada dos tatames e conquistou a medalha de ouro no salto sobre mesa, né? É aquele salto que ela é especialista, né? Isso no Pan-Americano do Rio, e com a média de 14,266. Essa foi a média da nota da Rebeca, tá? Então, ela conquistou aí o ouro, a Rebeca, e ainda tem quem queira que o governo continue com essa ideia doida, né, de taxar mais os clubes associativos do que as SAFs, né? Então, se taxar os clubes associativos, será que vai ter como continuar criando outras Rebecas, outras Flavinhas, né? Outras pessoas assim que mesmo sem ser famosas no esporte formam caráter lá dentro? A gente não sabe, né? Então é bom, tomara que o governo reveja aí e diminua esses impostos que os clubes associativos vão sofrer e iguale aos que a SAF vão ter que pagar, tá? Vamos que vamos seguindo aqui, rapaziada, e parabéns a Rebeca, né? Parabéns, Rebeca. E vamos que vamos aqui, porque tem uma notícia bem legal também. O Flamengo vai concluir o mini estádio até 2027, tá bom? E também tem projeto de quadra de futsal e tudo. Então, é o Flamengo investindo firme lá no Ninho do Urubu, olha só. Após anos de obras, o Flamengo projeta concluir o mini estádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. O clube aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo, mas pode abrir mão disso para finalizar o projeto antes. A previsão é de conclusão entre julho e agosto de 2027. Esse é o campo 10 do CT, que já tem infraestrutura do gramado pronta, restando apenas o entorno. O local está em obras desde 2024 e receberá partidas do Sub-20 e também do futebol feminino. Ele terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto inicial da diretoria anterior era para cerca de 2.000 pessoas.
Haverá também refletores para iluminação, possibilitando partidas à noite. Isso é muito maneiro. O projeto prevê 4 vestiários para os atletas, 2 vestiários para a arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarote localizados no 2º pavimento, cobertura na área técnica e uma torre que funciona como placar, transmissão e linha de impedimento, tá? Então, em janeiro, o Flamengo enviou a proposta para a Secretaria do Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é captar R$ 8.300.000, mais ou menos, né, via lei de incentivo estadual para concluir o mini estádio. Isso, porém, está travado. Caso não seja concedido ainda em 2026, a diretoria vai projetar esse valor nos investimentos do orçamento de 2027 e tirar dos cofres rubro-negros. É isso aí. Faz da forma que der, mas faz, cara. Isso vai ser muito importante. Então, é o mini estádio aí do Flamengo, enquanto não constrói o nosso sonhado estádio, né, a nossa sonhada casa própria, vai ter o mini estádio aí para os garotos da base e para as meninas do futebol, né, para as mulheres do futebol poderem jogar. E também tem o projeto de construção de quadra, tá? Porque vai integrar lá o futsal também. Porque o futsal, gente, é o que muitos dos garotos, Paquetá, por exemplo, a maioria dos jogadores, Ronaldo Fenômeno, começaram no futsal, né? Então é muito importante. Eles vão colocar lá para o Ninho do Urubu também, ó. E o cronograma das obras foi iniciado na reta final da gestão do Rodolfo Landim. A previsão inicial era entregue até o fim de 2024. O mini estádio ficará logo no início do Ninho. Ele está sendo construído ao lado direito, assim que se atravessa o portão de entrada, mais à frente do módulo do futebol profissional e no final do terreno o local destinado às categorias de base. Outra novidade do planejamento dessa diretoria é a construção de 2 quadras oficiais para o futsal no Ninho do Urubu. A ideia é integrar o setor ao CT pelo entendimento de que este é, muitas vezes, o começo da formação dos atletas e, portanto, faz parte da base. Atualmente, o Flamengo conta com 10 campos que são distribuídos entre a base e o profissional. O elenco principal ocupa preferencialmente o 1, 2 e 3, enquanto o 4, 5 e 6 ficam com a base. Somente o 2 é com gramado híbrido, assim como no Maracanã. Os campos 7, 8 e 9 possuem tamanho reduzido e são de grama sintética. O último campo a ficar pronto foi o do mini estádio, na entrada do CT. O campo 12 será entregue em julho e outros estão em processo de construção. Então, é o Flamengo aí com uma estrutura gigantesca lá no Ninho do Urubu, né? Rapaziada, vamos seguindo aqui, né? Porque o Boto falou aí sobre... Jogou um verde. Ele joga a granada. Quem não correr é atingido. Vamos lá. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, criticou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Em entrevista ao canal português Canal 11, o dirigente contestou o fato de o jogador do Santos ter sido chamado por Carlo Ancelotti e ainda citou o fato de Pedro, goleador rubro-negro, não ter ficado de fora, né? Então, olha o que ele falou. É uma pena, gosto muito dele, do Neymar, né? Mas não consegue fazer 2 jogos seguidos. É óbvio que ele é o Neymar, mas não consigo entender como um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado. E Pedro, que tem 15 gols e é o artilheiro do Brasileirão, não é convocado. São opções do treinador e ele vai pagar ou não por elas, né? Disse aí o Boto. Então, assim, cara, o Boto às vezes fala muita besteira, né? E não podemos esquecer que ele, numa troca de mensagens com o jornalista Mauro César, assumiu que queria vender o Pedro, né? Não podemos esquecer isso, há um pouco tempo atrás. Então, vamos ver se ele voltou a gostar do Pedro. O que está acontecendo?
Ou tá só tentando valorizar o Pedro para ver se vende? Porque não sei se ele gosta muito do Pedro não, mas quem sou eu para falar, porque eu não tô lá dentro e não sei de nada. Então vamos seguindo aqui, rapaziada. Olha só, uma matéria bem legal aqui, cara, sobre o Everton Araújo, tá? Eu tô cada vez mais fã desse moleque, tá? Última chance. Everton lembra superação antes de virar titular do Fla. Oportunidade é uma vez só. Então, entrei em campo pensando que seria minha última chance. Titular no Flamengo do técnico Leonardo Jardim, o volante Everton Araújo vem ganhando cada vez mais espaço no estrelado elenco rubro-negro. O jovem jogador, porém, lembra as dificuldades que teve na transição e conta a história dele no clube da Gávea. Por pouco não foi mais curta, né? O camisa 52 participou da mesa redonda da base ao alto rendimento, o processo técnico do futebol, que integrou a agenda do último dia do Flamengo Academy, evento realizado no CT Ninho do Urubu. A transição foi complicada. Quando eu estourei a idade do sub-20, tinha o sonho de chegar ao profissional, mas tinham muitos bons volantes à minha frente. Eu estava com proposta de sair, quase tudo acertado para ser emprestado, mas sempre trabalhei bastante, dei o meu melhor e buscava qualquer oportunidade. Houve lesões e me colocaram para jogar, e oportunidade é uma vez só. Então, entrei em campo pensando que seria minha última chance e consegui mostrar potencial, disse ele, né? Cara, é assim, é um jogador que no início muita gente estava criticando, eu lembro, muita gente criticou, principalmente eu acho que foi um jogo contra o Vasco, que ele poderia ter feito uma falta para evitar um contra-ataque do Vasco, o Vasco meteu o gol, e o Inter, alguma coisa também nesse sentido, se eu não me engano foram esses dois jogos que, ó, desceram a marreta. Pô, o garoto tinha acabado de subir, cara, tinha acabado de subir, e continua aqui, tá? Os primeiros passos de Everton junto à equipe principal tiveram obstáculos, como algumas críticas das quais foi alvo, mas elas serviram para fazê-lo crescer e desenvolver, como ele mesmo avalia. Tudo na vida é um processo, não chegamos prontos. Na base, o nosso sonho é vestir a camisa e representar o time profissional, mas tudo é um processo. São poucos os jogadores que chegam e já conseguem mostrar o melhor. A gente vai subindo até desenvolver o nosso melhor. E assim aconteceu comigo. Teve um momento de crítica, mas soubemos esperar, trabalhar, ouvir as críticas, ver o que podia melhorar e hoje estamos vivendo um sonho. Completou aí Everton Araújo, tá? Então é um cara que eu gosto muito assim, pela dedicação, pela entrega dentro de campo, por ser um garoto do Ninho, né? A gente tem mais apego, assim, mais carinho. É óbvio que, pô, todos eles ali, ou a grande maioria deles, eu sou fã. Como Arrascaeta, Bruno Henrique, pô, Léo Pereira, Danilo, pô. Mas, assim, quando é um cria, né, pô, a gente tem um carinho especial, né? Rapaziada, seguindo aqui, ó, e já chegamos perto do fim do vídeo, espero que vocês estejam gostando. Por favor, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. Lembrando que todos os links das matérias que eu tô lendo estarão aqui na descrição do vídeo, valeu? Então, vamos aqui para as notícias, que é o mais importante. Balanço do Maracanã revela dívida em camarote e alerta gestão Fla-Flu. O balanço financeiro do Maracanã, ao qual o Jornal do Fla teve acesso, trouxe um ponto de atenção envolvendo a exploração comercial do estádio. A Fla-Flu Serviços S.A., empresa criada para administrar o complexo Maracanã, registrou uma provisão de 6,7 milhões por uma possível perda de valores ligados a um contrato de aluguel de camarotes e exposição de mídia com a Futuro Mídia. O valor aparece nas demonstrações financeiras como uma provisão para perda esperada de créditos, ou seja, uma reserva feita pela empresa diante da possibilidade de não receber o dinheiro. O balanço aponta que o problema envolve valores de camarotes e mídia que estavam pendentes.
Segundo o documento, a dívida continuou mesmo após um acordo firmado entre as partes em outubro de 2024. No entanto, até o momento, o combinado não havia sido cumprido pela Futuro Mídia, motivo que levou a administração do Maracanã a registrar a provisão milionária. O balanço também mostra que os valores relacionados aos camarotes fazem parte das receitas do estádio. A Fla-Flu Serviços S.A. administra espaços comerciais do Maracanã, incluindo áreas utilizadas para eventos, jogos e experiências no estádio. A empresa também registra receitas com venda de camarotes para temporadas e partidas. Apesar do ponto negativo, o documento mostra que a operação do Maracanã envolve diversas fontes de receita, como eventos esportivos, comerciais, patrocínios e visitação ao estádio. O contrato de concessão do complexo foi firmado para a exploração, operação, manutenção e gestão do Maracanã e do Maracanãzinho. Flamengo e Fluminense acompanham de perto a situação, já que os dois clubes estão ligados à administração do estádio por meio de concessão. O caso da Futura Mídia, empresa que atua com foco na comercialização de espaços publicitários, aparece como um dos desafios financeiros da gestão, em meio ao processo de exploração comercial do Maracanã. A provisão não significa que o valor foi definitivamente perdido, mas indica que a empresa considera o recebimento como incerto. A expectativa agora é pela solução do impasse envolvendo o contrato de camarote e mídia, tá bom? Então é isso, né? O Flamengo e Fluminense, no caso, né, tem essa Futuro Mídia que está atrasando lá os pagamentos desde 2024, né? Vamos que vamos aqui, rapaziada, seguindo, porque na seleção brasileira, Lucas Paquetá comenta química antiga com Vini Júnior. É bem maneiro mesmo isso, né, cara? Eles, desde o moleque, já faziam aquelas dancinhas e tal, juntos. Pô, eles se gostam pra caramba, então tem realmente essa química. O domingo, caso hoje, foi de coletiva de imprensa na seleção brasileira. Lucas Paquetá, do Flamengo, foi quem falou com a imprensa. A amizade com Vini Júnior foi um dos assuntos comentados. Paquetá e Vini Júnior são alguns dos principais nomes do Brasil em 2026, com o jogador do Mengão dando assistência para o craque do Real Madrid, revelado pelo Fla no jogo contra o Haiti. Para Lucas Paquetá, é muito especial jogar a Copa do Mundo ao lado de um amigo tão especial. Ele comenta essa química. Eu e Vini temos uma amizade muito bonita, de muito tempo. Vi o Vini ainda muito novinho. Criamos esse laço desde os tempos de Flamengo. Ficamos muito felizes de estarmos juntos, seja na seleção brasileira ou torcendo de longe. É um cara que admiro muito e tenho um respeito enorme. Estar com ele na seleção, vivendo mais uma Copa do Mundo, é especial demais para nós, diz o jogador do Flamengo na seleção brasileira, né? Lucas Paquetá mostrou orgulho, tá, de jogar Copa do Mundo pela seleção. É o seguinte, ó, Lucas Paquetá também fala sobre o orgulho de jogar pelo Brasil e ainda que tenha amigos em outras seleções, o objetivo é levar o seu país, né, a mais um título histórico, o que não acontece desde 2002. Para a gente chegar aqui, batalhou e lutou muito, passamos por muita coisa. Esse orgulho de vestir essa camisa vai além de ter 5 estrelas. Isso está na história do nosso país e temos orgulho disso, mas muito orgulho de representar o sonho de todos. Independentemente de ter um amigo ou não do outro lado, estamos defendendo o Brasil e queremos esse sonho realizado assim como vocês, disse, né? E o jogador também disse que o momento mais especial da Copa do Mundo é quando vai entrar em campo. Toda vez que vestimos a camisa antes de entrar em campo, a gente se olha e vem esse sentimento. Estamos aqui realizando o nosso sonho. É especial demais poder viver isso. É viver um sonho que parecia distante. Esse momento de vestir a camisa para entrar em campo é único e especial. Falou aí o Lucas Paquetá, né? Pô, então também é muito maneiro aí ver essa amizade deles dentro e fora do campo, uma química absurda mesmo.
E aqui fica a torcida, né, para que o Vini volte logo, o mais rápido possível para o Flamengo, para fazer todos esses gols e essas jogadas que eles vêm fazendo na seleção, fazendo o Flamengo também. Rapaziada, esse é o vídeo do dia, muito obrigado a quem ficou até aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha. No mais, eu volto amanhã com mais notícias do nosso Flamengo no vídeo da manhã às 7 horas. Valeu? Um abraço para todo mundo aí, saudações rubro-negras e bom fim de domingão. Tchau, tchau.